Fui um talarico. A verdade que ninguém sabe. O dia em que o céu partiu ao meio. O som do motor ecoava como um trovão. As pessoas gritavam, apontavam, correndo em direção ao jardim da propriedade como se fossem testemunhas de um milagre ao contrário. A noiva fugia. O véu batia contra o vento, se desfazendo como fios de um destino que ela se recusava a seguir. O vestido branco, símbolo de pureza, promessa e prisão, arrastava pétalas esmagadas enquanto ela corria. E eu, Ricardo, estava ali, braços tensos, coração em guerra, segurando a moto como se fosse a última âncora entre ela e o mundo lá dentro. E quando ela pulou na garupa, agarrando minha cintura como quem se jogava no abismo para não morrer afogada, eu soube. Nada daquilo foi traição, mas todos diriam que foi. E agora, vou contar porque o mundo inteiro errou sobre mim. O tempo em que tudo era calmo. Quando Carlos me contou sobre Giovanna, estávamos no nosso bar favorito, aquele que frequentávamos desde os 15 anos. Ele segurava o celular como se fosse um segredo precioso. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma emoção que eu raramente via nele. Ricardo, acho que conheci alguém. Eu dei risada. Alguém. Tipo, finalmente alguém que não é sua mãe escolhendo por você. Ele revirou os olhos, mas não tirou o sorriso do rosto. Dessa vez é diferente. E era mesmo. Quando conheci Giovanna, percebi isso logo. Ela tinha aquela luz natural que não se compra, não se finge e não se acha em família rica nenhuma. Fazia perguntas, ria do jeito mais espontâneo que eu já tinha visto, e tratava Carlos como um homem normal, não como um herdeiro. E Carlos? Carlos florescia perto dela. Falava mais. Se abria mais. Parecia viver. Naquele começo, eu realmente pensava que eles eram perfeitos um para o outro. Se eu soubesse. Se eu tivesse visto as rachaduras. Mas naquela época, tudo parecia certo. E a gente sempre acha que o amor é mais sábio do que é de verdade. O primeiro sinal, de possessão. O primeiro alerta veio em um jantar. Estávamos os três sentados em uma pizzaria comum. Nada demais. Estavam rindo sobre alguma bobagem que Giovanna disse sobre filmes antigos. Ela, eu adoro esse filme antigo, A Lagoa Azul. Acho tão inocente. Carlos, tentando bancar o intelectual. Nunca assisti. Eu, sério. Era seu tipo total. Dois adolescentes isolados, sofridos. Todos rimos. Menos Carlos. Quando Giovanna se levantou para ir ao banheiro, percebi o olhar dele mudar. Ficou duro, ciumento, como se o mundo inteiro ameaçasse a segurança dele. Ricardo, você acha que ela gosta muito de chamar atenção? Eu franzia o senho. Como assim? Cara, ela só levantou. Você viu o vestido? Curto demais. E fica rindo pra você. Como se... Carlos, para. Ela está sendo ela mesma. Ele respirou fundo. Apertou o copo de cerveja com tanta força que achei que fosse quebrar. Eu não quero perder ela. Foi ali que percebi. Ele não a tinha. Ele precisava tê-la. E o amor que vira necessidade, vira doença. A casa dos Almeida. A primeira visita de Giovanna aos pais de Carlos foi um espetáculo teatral, de horror silencioso. A mansão dos Almeida era enorme, fria, organizada demais. Nada ali parecia uma casa. Parecia uma galeria onde sentimentos não eram permitidos. Dolores, a mãe, a recebeu com um beijo no rosto que parecia um golpe com gelo. Então você é a Giovanna. Nossa, você é tão simples. Giovanna sorriu, educada. Eu senti raiva na hora. Maurício, o pai, apenas a encarou como quem avalia um item caro antes de comprar. De onde sua família é mesmo? Do bairro Jardim das Palmeiras, senhor. Minha mãe trabalha como humilde. Ele cortou. É sempre importante lembrar de onde veio. Carlos nem percebeu o veneno nas palavras. Giovanna sim. Eu também. E ali, naquele jantar onde cada palavra era uma faca disfarçada, senti pela primeira vez que aqueles dois mundos jamais deveriam se misturar. O príncipe que virou o carcereiro. O dinheiro. Tudo começou com o dinheiro. A família de Giovanna passou por problemas sérios. O pai adoeceu. As contas se acumularam. E o desespero fez visitas constantes. Carlos, querendo mostrar que era o herói da história, ofereceu ajuda. E ela, sem escolha, aceitou. Foi aí que ele mudou. Os olhares doces viraram olhos que fiscalizam. As mãos que acariciam viraram mãos que puxam.
As frases amorosas viraram ordens. Certo dia, Giovanna me disse num sussurro: Ricardo, eu não sei o que fiz de errado. Antes ele me escutava. Agora ele só exige. Às vezes parece que eu sou um item que ele comprou. Eu engoli seco. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. A propriedade do casamento. A propriedade era linda, luxuosa, enorme. Mas por baixo da beleza, havia um cheiro de prisão dourada. Os familiares de Carlos circulavam como fiscais. Nada podia sair do roteiro. Giovanna era uma boneca perfeita, moldada, penteada, observada. A família dela não foi convidada. Segundo Dolores, não queremos gente barulhenta estragando a cerimônia. Esse foi o golpe final que destruiu o sorriso de Giovanna. Pseudo-amor, pseudo-aceitação, pseudo-vida. Ela estava sozinha, com exceção de mim. O tapa que mudou tudo. Eu estava andando pelos corredores, procurando Carlos para tirá-lo daquele caos mental. Quando ouvi a discussão: Você vai fazer o que eu mandar. Carlos, por favor. A porta estava entreaberta. Por um instante, pensei em recuar. Mas a voz de Giovanna me obrigou a ficar. Carlos estava de costas. Parecia um estranho. Não aquele garoto tímido que eu conheci, mas um homem ferido, tóxico, dominado pela própria sombra. Você não entende, Giovanna. Nada mais depende de você. Eu resolvi tudo. Paguei tudo. Eu te dei tudo. Ela tentava responder, mas ele não deixava. Você se veste como eu quero. Fala como eu quero. Faz o que eu quero. Porque eu te tirei da lama. Lembra disso? Ela arregalou os olhos. Carlos, você me ajudou porque quis. Eu nunca pedi nada disso. Nunca. Ele se aproximou. Brutal. Possessivo. Obcecado. Sem mim, sua família não come. Giovanna começou a chorar. E o tapa veio. Um tapa cheio de raiva, de medo, de desespero. Eu recuei, me apoiando na parede. Minha respiração travada. Minhas mãos tremendo. A partir daquele momento, eu deixei de ver Carlos como amigo. E passei a vê-lo como ameaça. A varanda. A varanda estava iluminada pela lua. Giovanna sentada no chão, joelhos abraçados, o rosto marcado pelo tapa. Me aproximei devagar, para não assustar. Giovanna. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso casar com ele. Mas também não posso fugir. Ricardo. Eu tô presa. Eu sentei ao lado dela. Devagar. Com cuidado. Me conta tudo. E ela contou. Por uma hora inteira. Entre soluços, silêncios, respirações falhadas. Eu tentei, Ricardo. Juro que tentei. No começo ele era tão diferente. Ele me tratava como se eu fosse preciosa. Mas agora, eu tenho medo do olhar dele. Então vamos embora. Falei. Finalmente. Ela congelou. Você fugiria comigo. Eu salvaria você. Isso é diferente. Ela respirou fundo. E naquele instante, seu olhar mudou. Não era paixão. Não era amor. Era a esperança. O plano da fuga. Passamos 2 dias planejando. Como sair. Para onde ir. Como despistar. O que levar. Como evitar seguranças. O horário perfeito. O perigo do portão automático. O caminho para a estrada de terra. O tempo que teríamos antes de Carlos perceber. Eu deixei minha moto escondida atrás de um galpão. Ela conseguiu roubar seu próprio documento da bolsa da sogra. Quando estávamos prontos, Giovanna disse: Se isso der errado, ele vai me matar. Não vai dar errado. Porque eu estou com você. O casamento que virar fuga. A música começou. Os convidados se levantaram. Giovanna surgiu atrás das portas de vidro, iluminada pela luz do sol poente. Ela parecia uma rainha. Mas eu via nos olhos dela a prisioneira. Eu já estava do lado de fora, montado na moto. E quando a porta abriu, ela não entrou. Ela olhou para mim. Eu gritei: Giovanna. Ela arrancou o véu. Correu. As pessoas gritaram. Alguns tentaram impedi-la. Os seguranças partiram em minha direção. Eu acelerei e avancei meio metro, fazendo-os pular para trás. Ela chegou até mim. Vamos. Você tem certeza? Eu tenho você. E eu acelerei. A moto cantou. A plateia gritou. O portão começou a fechar. Acelera, Ricardo. Ela gritou, agarrada em mim. E eu acelerei. Passamos por baixo do portão por milímetros.
Atrás de nós, ouvi Carlos gritar: "Você é minha! Você é minha!" Mas ela já era livre. Os dias escondidos. Ficamos uma semana fugindo. Dormimos em postos de gasolina. Comemos sanduíches velhos. Dividimos cobertores ruins. Fugimos de carros suspeitos. Mudamos de cidades. Quebramos chips de telefone. Dormimos abraçados por medo, não por amor. E aos poucos, Giovanna começou a sorrir de verdade. Começou a respirar. Começou a existir. Foi num desses motéis que tudo mudou. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Você me salvou. Você salvou a si mesma. Eu nunca pensei que pudesse confiar em alguém assim. E me beijou. Um beijo simples, mas cheio de mundo. O reencontro com Carlos. Anos depois. Eu estava no mercado, com meu filho de 3 anos segurando minha mão. Quando ouvi Ricardo, virei. Era Carlos. Magro. Olheiras profundas. Cansado. Você ficou com ela. Depois que ela se curou. Ele respirou fundo. Ela está feliz. Muito. Ele fechou os olhos, segurando as lágrimas. Eu fiz coisas horríveis, né? Fez. Mas não irreversíveis. Silêncio. Pesado. Doloroso. E então ele disse: "Obrigado. Obrigado por fazer o que eu deveria ter feito." E foi embora. E eu senti paz. A conclusão que me salvou. Eu não roubei Giovanna. Eu a devolvi para si mesma. Eu não destruí Carlos. Eu apenas o impedi de destruir alguém. Eu não fui talarico. Eu fui corajoso. E hoje, com meus filhos correndo pela casa e Giovanna sorrindo sem medo, eu sei. O amor não nasce no altar. Ele nasce na liberdade.